Olá, graça e paz. Nesta aula de hoje nós vamos estudar sobre a Igreja do Senhor Jesus. Vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos juntos lançar fundamentos? Há muitos conceitos que são relacionados à igreja e boa parte desses conceitos não dizem respeito à verdade que a palavra de Deus ensina sobre o que é a igreja. Nós vamos aprender sobre o que é a igreja a partir daquilo que a própria palavra de Deus declara. Lembra que desde o tempo que estudamos sobre a palavra de Deus, que ela torna-se para nós então a única regra de fé e prática. Aquilo que aprendemos, aquilo que determinamos, as coisas que então abraçamos como princípios e valores da fé, são todos extraídos da própria palavra de Deus. E não seria diferente com aquilo que se chama igreja, um conceito de igreja, né? Muitos associam a palavra igreja ao lugar físico onde as pessoas se reúnem. Tornou-se comum a gente falar a igreja de determinada localidade, e a igreja geralmente tem algum nome, você coloca lá o nome da denominação e chama lá aquilo de igreja. Mas do ponto de vista bíblico, essa não é uma forma correta de você falar do que é a igreja. Então, quando a palavra de Deus ela traz essa expressão igreja, ela vem para nós de uma palavra grega chamada eclesia. Então, eclesia é a palavra grega que traduzida traz para nós então esse termo igreja. E essa palavra grega, eclesia, ela tem um significado de chamados para fora. Geralmente, quando os gregos eles convocavam uma assembleia em que eles tinham que discutir algum assunto, que tinham que falar de alguma coisa que traria influência para toda a comunidade, então eles faziam uma convocação. Essa convocação era a eclesia. Eles eram chamados para um determinado lugar, e naquele lugar eles se reuniam para tomar então as decisões, para apontar então caminhos. É daí que vem essa palavra eclesia, que é uma palavra parecida com a palavra hebraica kahal. A palavra kahal também é no hebraico e foi traduzido na Septuaginta. Septuaginta foi a tradução que foi feita da Bíblia hebraica para o grego. Então, quando essa palavra kahal ela foi traduzida para o grego, ela foi traduzida para eclesia, porque kahal também traz esta ideia de convocação, de alguma coisa que foi chamada, de uma convocação que foi feita. Então, esses dois termos que são utilizados, né, essas duas palavras, tanto a hebraica como a grega, trazem esta ideia de eclesia, de ser chamado para fora. Então, falando do ponto de vista espiritual, quando estamos relacionando o termo igreja, estamos falando daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. A igreja é a reunião de todos os salvos, de todos aqueles que foram chamados para fora do mundo e foram convocados aí agora para pertencerem ao reino de Deus. É isso que significa então a igreja. A igreja, esse termo no Novo Testamento, tem tanto um caráter universal quanto um caráter local. Universal é quando se fala do conjunto de todos os santos em todos os lugares, de todas as épocas. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa reunião de todos aqueles que foram salvos, de todos aqueles que nasceram de novo. Então essa é a maneira universal de tratar desse termo. Mas no Novo Testamento também você vai ver esse termo igreja utilizado para a reunião de crentes de uma determinada região. É muito comum, principalmente nas cartas que Paulo escreve, ele fazer referência a isso, a igreja que está em Corinto, a igreja que se reúne em Tessalônica, a igreja que está em Éfeso. Então, o que se fala é da reunião dos crentes, da reunião então dos que foram salvos e que eles comungam, que eles participam no mesmo lugar geograficamente falando. Eles estão em uma determinada região, então esse termo pode ser relacionado dessa forma local. Então, a igreja pode ter tanto essa relação universal, que é falar de todos os crentes, de todos os que nasceram de Deus em todo o mundo, e também se relacionar a determinadas comunidades
geograficamente localizadas, vamos dizer assim. Mas, seja de forma universal, seja de forma local, a ideia é essa: é aqueles que foram chamados para fora do mundo, é aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, é aqueles que foram perdoados, é aqueles que agora passam a fazer parte do reino de Deus e agora eles são a igreja do próprio Senhor Jesus. O fundamento desta igreja. Falando do fundamento, então, da igreja, onde a igreja está alicerçada. E eu queria ler com você um texto que está em Mateus, no capítulo 16, nos versículos 13 a 19, que é um diálogo que Jesus ele tem com os seus discípulos, perguntando o que é que as pessoas diziam acerca dele. Jesus, então, no versículo 13, diz: chegando às partes de Cesareia de Filipe, ele interroga os discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, disse-lhe ele, agora Jesus falando aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, agora ele não quer mais saber o que estão dizendo acerca dele, mas o que os discípulos enxergam nele. E a resposta é dada por Simão Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa é uma das duas vezes que este termo igreja aparece aqui no Novo Testamento, e agora Jesus falando sobre o fundamento de onde a sua igreja seria construída, de onde a sua igreja seria edificada. Quem é esse fundamento? O fundamento é a própria pessoa de Jesus Cristo. A revelação que Pedro tem se constitui no fundamento, a partir de onde a igreja ela é edificada, a partir de onde a igreja ela cresce. Há duas palavras aqui que são importantes de serem diferenciadas, né? Elas são distintas, apesar de serem traduzidas para nós como a mesma. Né? Parece: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tanto a palavra Pedro quanto a palavra pedra, ela tem significados parecidos, mas quando Jesus diz assim: tu és Pedro, é Petros a palavra grega. E essa palavra Petros tem o significado de uma pedra pequena, um pedregulho, algo que foi extraído de uma rocha maior. Já quando Jesus diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra pedra aí significa rocha, uma pedra maior, de onde ele edificaria a sua igreja. Então essa rocha de onde Jesus edificaria a igreja não é Pedro. Né? Pedro não é o fundador da igreja. Pedro, ele não é aquele que tem o domínio sobre a igreja, mas a afirmação que ele fez, a revelação que ele recebeu, observe que é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo. A igreja é uma comunidade que se movimenta por revelação, a revelação da própria pessoa de Jesus, porque é a partir daquilo que ela conhece de Jesus que ela se movimenta. Os olhos precisam ser abertos para enxergar Jesus, como diz aqui: tu és o Cristo, ou seja, você é o Messias, você é aquele que foi profetizado, você é aquele que é esperado, você é aquele que os profetas apontavam, em você o cumprimento das profecias se completam. Tu és o Cristo, e diz mais: tu és o Filho do Deus vivo, você é o próprio Deus que se fez carne, você é o Deus que veio habitar entre nós. Você tornou-se o Emanuel, profetizado por Isaías, você é Deus conosco. É essa revelação, e a partir dela que a igreja é edificada. Uma igreja que se movimenta na revelação do Filho de Deus é uma igreja forte, é uma igreja que prevalece contra as portas do inferno, como o próprio Jesus aqui diz. Uma igreja que tem de fato Jesus como pedra angular. Ele é quem dá o norte, ele é quem dá a direção, ele é quem tem o controle e o domínio, ele é quem é o dono da própria igreja. Ele é quem ordena as coisas que nela acontecem, porque ele é o fundador da igreja. Então esta igreja não foi fundada por homens, essa igreja foi fundada pelo próprio Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então é essa revelação, ou na revelação da pessoa de Jesus Cristo, que nós estamos firmados,
que é a partir dela que nós levantamos então a igreja, que nós passamos a ver a igreja ser edificada. A igreja é levantada e é edificada a partir da pedra angular, a partir então do fundamento, que é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a igreja, ela não é uma instituição humana, ela não é resultado da boa ideia de alguém, ela não é resultado simplesmente de uma prática religiosa. Havia uma prática antes do judaísmo e aí o pessoal mudou e agora a igreja. Não, a igreja foi pensada antes da fundação do mundo. A igreja, ela é divina, ela vem de Deus. A igreja foi pensada por Deus e ela tem por fundamento uma revelação de Deus. A igreja se movimenta na terra a partir daqueles que pertencem a Deus, que têm o Espírito Santo habitando dentro de si. Mas a igreja, ela é um organismo vivo que tem a sua origem em Deus. Ele é o fundador, ele é quem ordena, ele é quem movimenta, ele é quem organiza a igreja para que a igreja continue então avançando. Por isso tem algumas coisas, algumas figuras que são associadas à igreja, que nos fazem entender um pouco mais da sua própria natureza, daquilo que a igreja é. Então eu vou citar para vocês algumas dessas expressões que, associadas à igreja, mostram exatamente aquilo que Deus pensou para ela, o que é a igreja na sua essência. Qual é a natureza da igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, nos versículos 18 em diante, quando Paulo diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação e das riquezas da glória da sua herança nos santos. Enfim, ele segue, ele fala então na pessoa de Jesus Cristo, que Deus ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Ele diz assim, no finalzinho, verso 23, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, na expressão usada por Paulo, ela é corpo de Cristo. Ela é uma extensão de Jesus. O próprio Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, é dele que parte as ordens, é ele quem coordena, ele quem ordena, mas a igreja, ela é corpo de Cristo. Se é corpo, ela possui muitos membros e os membros precisam estar ligados uns aos outros e estarem funcionando dentro do corpo para que todo o corpo possa então se movimentar. E aqui, preste atenção, que aqui é uma revelação aqui que estende o significado da igreja mais do que a gente possa imaginar, porque o texto diz que a igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quando Jesus ele se vê, né? Quando as pessoas conseguem enxergá-lo na sua plenitude, quando ele está se movimentando através da sua igreja, ele decidiu que a sua plenitude fosse manifesta, fosse revelada através de seu corpo. Você enxerga alguém na sua plenitude quando você enxerga todo o corpo da pessoa. Enxergar Jesus na sua plenitude é não somente agora contemplar o cabeça, mas contemplar como o cabeça se movimenta por meio do seu corpo. Então a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. É a extensão de Jesus na terra. Jesus está assentado à direita do Pai, ele ressuscitou, ele tem toda a autoridade, mas continua a se movimentar na terra por meio da sua igreja, por meio daqueles que pertencem a ele, por meio dos filhos de Deus, daqueles que se tornaram habitação do Espírito Santo. Estes são corpo de Cristo. Então, quando se fala de igreja como corpo de Cristo, está falando dessa sua natureza de organismo vivo, de algo que se movimenta na plenitude de Deus, de algo que se movimenta para revelar a própria pessoa de Jesus Cristo. Uma outra figura que é muito usada, e olha que tem outros textos, eu não vou ler, mas vou citar para você, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 14, fala então da igreja como corpo de Cristo também. Romanos capítulo 12, nos versículos 4 a 5,
também fala da igreja como corpo. A igreja que tem muitos membros, mas um só corpo. Cada membro operando na sua função, mas todos caminhando em uma só direção. Se é um só corpo, é uma só causa, é um só propósito, é uma só direção, todos seguindo na mesma função, todos seguindo, na mesma direção apontada. As funções do corpo podem ser diferentes, mas cada um, no exercício da sua função, leva o corpo para um lugar definido. Então essa é a ideia da igreja como o corpo de Cristo, um organismo vivo que carrega a vida de Deus, sendo o próprio corpo de Cristo. Uma outra figura associada à igreja está em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 9 a 11, dizendo que nós somos cooperadores de Deus, e diz assim: e vós, lavoura de Deus e edifício de Deus. Igreja como edifício de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz: vós sois pedras vivas, edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, vocês são pedras vivas, edificados, né? A ideia de uma casa, de um edifício que vai sendo levantado. É a mesma ideia que está em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 19 a 22, que diz, então, que não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. Aí diz, no qual Cristo é a pedra angular, e no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor no Espírito. Então, edifício de Deus, lugar onde Deus habita, um lugar que está sendo construído, um lugar que vai assumindo a forma do seu arquiteto. Deus é o arquiteto desta igreja, ele tem uma forma para esta igreja. O próprio Jesus é a pedra angular, o fundamento dos apóstolos e profetas, e a igreja, a partir de então, vai se edificando, vai sendo edificada como uma casa espiritual, como um edifício de Deus, um lugar onde Deus habita. Então, note, quando falamos de igreja corpo, estamos falando de uma igreja que é a plenitude do próprio Jesus, um organismo vivo. Quando falamos de igreja edifício, estamos falando de um lugar onde Deus habita, um lugar que tem pedra angular, Jesus, que tem fundamentos, que é a própria palavra de Deus, né, os apóstolos e profetas, e que está sendo construída para oferecer sacrifícios espirituais. Somos uma casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais que agradem a Deus. Neste edifício, nós temos aqueles que nele habitam, vamos dizer assim, aqueles que fazem parte deste edifício que está sendo construído, são sacerdotes. E nesta função sacerdotal devem oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Oferecer-se primeiramente a si mesmo, né? Porque nós somos como um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. Então, uma oferta que continuamente vai sendo oferecida. Essa é a ideia que traz a igreja como edifício de Deus. Nós falamos aqui do 1 Coríntios 3, versículo 6, falamos de edifício, mas ele também fala da igreja como sendo lavoura de Deus. O finalzinho do versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Aí ele dizia edifício de Deus. Falamos de edifício, mas tem um outro termo que ele usa, lavoura. A lavoura dos dias em que Paulo estava escrevendo, certamente não tem muita semelhança com a dos nossos dias. Hoje em dia está tudo muito moderno, máquinas e equipamentos bastante diferentes. Mas tinha uma coisa que você enxergava na lavoura daqueles dias, era gente trabalhando. Lavoura era lugar de trabalho. Fosse para semear, fosse para cuidar, fosse para colher. Mas você tinha um trabalho braçal, tinha que ter dedicação, tinha que ter zelo, tinha que ter cuidado. Então, quando a igreja é chamada de lavoura de Deus, é um lugar através do qual Deus trabalha. Há obras de Deus que precisam serem feitas, né? Deus, ele tem coisas a realizar e ele o faz através da sua igreja. Então, a igreja é lugar de trabalho, a igreja é lugar de dedicação, a igreja é lugar para semear, para cuidar e para colher. A igreja não é lugar para se estar parado, por isso
que Jesus, orando ao Pai e falando com os discípulos, ele diz: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porque é isso mesmo, é um lugar de trabalhadores. Então você tem a figura do corpo de Cristo, você tem a figura do edifício de Deus, você tem a figura da lavoura de Deus. E a última figura que eu queria citar para você está em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 15, que diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, aí diz assim, a casa de Deus, falando da igreja, que é a igreja do Deus vivo, aí diz, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja associada, então, à coluna e firmeza da verdade. A igreja precisa ser, como disse o próprio Jesus em Mateus 5, tem que ser luz, tem que ser sal. A igreja precisa ser essa proclamadora da verdade. Ela precisa se tornar modelo e referência. Ela precisa, com autoridade, ser essa luz que dissipa as trevas de toda a ignorância. Ela é coluna da verdade, ela é guardiã da verdade, ela está firmada na verdade. A verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Há muitas vãs filosofias, há muitos ensinos equivocados, há muitas ideologias diabólicas, há muita coisa errada que se ensina no mundo. Mas a igreja, ela precisa ser a coluna, o baluarte, a firmeza da verdade. Então a igreja é essa comunidade que proclama e vive a verdade. A igreja é o lugar que se trabalha para Deus. A igreja é uma casa onde sacrifícios espirituais são oferecidos a Deus. A igreja é o próprio corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então estas figuras nos ensinam um pouco sobre a natureza e a essência da igreja. Mas a igreja foi criada com um propósito. Há uma missão a ser cumprida. E é sobre esta missão da igreja que nós falaremos na nossa próxima aula.